O Vasco viajou para o Rio Grande do Sul, onde vai encarar o Brasil de Pelotas no sábado às 19 horas, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Aquela pressão de ganhar a primeira partida, o Vasco tem um ponto só na competição em 2 jogos, precisa desesperadamente de fazer os 3 pontos para dar tranquilidade. Vamos falar dos jogadores que foram, o MT foi com a delegação, ficou um tempo parado por causa aquele edema ósseo na lombar, e o Zeca e o Leandro Castan, que ficaram no Rio de Janeiro e não vão para a partida. Falar em Zeca, vou trazer um trecho também de um vídeo do Rizek, apresentador lá do Sport TV, uma emissora que eu não tenho apreço algum, mas eu venho para discutir o conteúdo desse vídeo, aonde ele faz uma zoação, uma brincadeira, ou tira uma onda, como eles colocaram no título, uma cornetada ao Zeca comemorando um carrinho no jogo entre Vasco e Boa Vista. Você acha que o Rizek tá certo? Ou eles ainda continuam pegando muito no pé do Vasco só por pegar mesmo, por sacanagem? O Boa Vista foi 10º colocado no Campeonato Carioca, sabe? Não tá enfrentando o Liverpool no Mundial de Clubes, né? Não tá enfrentando o Real Madrid no Mundial de Clubes. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal Vascaíno do Cerrado e contando muito com a sua interação. É interação, o nome é esse. Quando eu falo, deixa o joinha, que é curtir o vídeo, que tá aí, é de graça, é só clicar ou mandar uma mensagem, é isso que faz com que esse vídeo seja indicado ou que ele fique ou sobrevive na plataforma do YouTube com tantos vídeos sendo recomendados. Quando você manda mensagem, eu tento responder, tento ler todas, curtir pelo menos, porque eu sei que essa interação é que mantém o vídeo vivo, aceito aí, ou sempre crescendo na plataforma, beleza? Então curte o vídeo aí. Antes da gente começar, você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue o Instagram também, @Vascaíno do Cerrado. Vamos falar de futebol. Falei aí que o Vasco encara o Brasil de Pelotas no sábado às 19 horas em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Partida aí importantíssima. O Vasco que vem de 2 tropeços, primeiro a derrota para o Operário em casa e segundo o empate com a Ponte Preta, que vinha de 5 derrotas, troca de treinador e jogou inclusive melhor, que o Vasco merecia sair com uma vitória, e o Vasco com 1 ponto na competição é o vice-lanterna e precisa de 3 pontos para poder respirar, ter calma e tranquilidade. Nessa viagem, o Vasco levou o MT e o Daniel Amorim. O MT voltando de uma lesão, aquela lesão, um edema ósseo, né, na coluna lombar, ali na L5, que o tirou das partidas, e ele, depois de um tempo parado, pode estar voltando ao time. Lógico que ele não deve entrar como titular, deve aí entrar no segundo tempo. A diferença do Zeca para o Leandro Castan, que também já está pronto, que ficou no Rio de Janeiro, é porque o Zeca é jovem. Zeca, ó, o MT é jovem e o Castan já é um jogador com mais idade, tá pronto, podia ir também para poder entrar no segundo tempo, mas preferiram poupá-lo para que ele esteja mais inteiro para a próxima partida. O Daniel Amorim, que não foi relacionado por causa do jogo da Copa do Brasil, que ele já jogou, foi também, e a novidade é que o Zeca ficou, o Zeca que sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Boa Vista, mas o primeiro jogo contra o Boa Vista, e mesmo assim jogou o segundo jogo, mas foi poupado também, porque o Zeca é um dos jogadores que mais jogou nesse elenco aí, junto com o Gabriel Peck. Então é importante o Vasco encarar esse desafio e voltar do Sul com os 3 pontos de uma Série B que tinha gente que achava que ia ser mamão com açúcar, e a gente está vendo na prática que não é. Jogos muito difíceis. Ontem o CRB, que é adversário do Vasco, o Vasco pega o Avaí e depois o CRB, eliminou nada mais, nada menos que o Palmeiras da Copa do Brasil. Então não tem jogo fácil, não tem vida fácil na Série B, como muita gente pensou que ia ter. Beleza? O Marcelo Cabo deve entrar com o Jabá, o garçom Léo Jabá, de titular, jogador que em 11 partidas deu 4 assistências, é o líder em assistência no time do Vasco hoje, que encaixou jogando do lado esquerdo. Prefiro que o Gabriel Peck jogue do lado direito, ele consegue fazer gols jogando do lado direito, tanto que fez aquele gol anulado
depois de um tempo que o Gabriel já não vinha rendendo como rendeu no início. Então, acho que o certo é esse, o Léo Jabá do lado esquerdo e o Gabriel Peck do lado direito, aonde ele pode render mais, beleza? Eu não entraria com esquema com 3 atacantes, mas se o esquema é esse o esquema do Marcelo Cabo, eu entraria com essa inversão e provavelmente deve ser o que ele vai fazer na partida de sábado. A gente tem um problema na lateral esquerda, o Zeca, como eu falei, não viajou. Eu não sei, ele deve improvisar o Michel na lateral e entrar com o Rômulo de volante e o Matias Galazzo de segundo volante. Marquinhos Gabriel, enfim, deve entrar como titular, já deve estar mais inteiro. E a gente entra com aquela trinca que eu acabei de falar. Meu grande problema, meu grande medo, o grande desespero é a zaga do Vasco. O Ricardo Graça, que não vem bem, e esse Hernando, que é fraquíssimo. Então, muito problema para resolver nesse sistema defensivo e a gente precisa de contratações urgentes, não brincar, porque se a gente tomar mais porradas aí, daqui a pouco fica muito mais difícil de a gente recuperar e conseguir uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro ou não ficar brigando para cair para a Série C. Não deixem para tomar atitude depois. O Vasco precisa de contratações urgentemente, tá bom? Tá aí o time, quero a sua opinião, o que você mudaria nesse time? Entraria com o Morato? Para mim o Morato e o Andrei tem que permanecer no banco, jogadores que vinham muito fraco tecnicamente e até fisicamente. O Andrei que nem entrou na partida contra o Boa Vista, então eu deixaria os dois no banco de reserva. Aí, não sei, mas o provável time do Vasco deve ser o Vanderlei no gol, o Léo Matos na lateral direita, a zaga, aquela dupla, o Hernando com o Ricardo Graça, na lateral, com certeza, o Michel, no meio de campo, os volantes, Rômulo e o Matias Galarza, o meia, Marquinhos Gabriel, com a trinca de ataque, Léo Jabá, Germancano e Gabriel Peck. Beleza? Aí, falei do time, falei do jogo, importante. O Vasco treina no CT do Internacional, sábado de manhã e joga de noite às 19 horas em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Agora eu vou trazer um outro assunto aqui que deixou alguns vascaínos chateados, revoltados. Eu que não gosto da Globo, da hipocrisia, da sacanagem que rola no futebol, mas eu trouxe aqui pra gente poder debater se ele tá certo ou se ele tá errado. O Rizek, que já tinha desdenhado ali, como eu desdenhei e vários outros vascaínos, dessa situação de comemorar um título de 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Ele falou que se o Vasco comemorasse, ele ia ser um dos que ia chamar atenção, ia zoar, ia falar no canal. Não aceitava que o Vasco e o Botafogo comemorassem título de 5º colocado, e agora ele soltou mais uma. Tem um lance onde o Zeca dá um carrinho logo no início do jogo e comemora, e ele tira um sarro ali, dizendo que não tá jogando contra o Real Madrid, que não tem nada que tá vibrando num carrinho dado a 8 minutos do primeiro tempo. Vou deixar aqui para você ver o que o Rizek falou e vamos esquecer um pouco o ranço que a gente tem com essa emissora. E aí eu quero perguntar para você, o Rizek tá certo ou tá errado? As pessoas que estão no Vasco estão pensando no Vasco de uma maneira pequena? Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu gosto do Zeca, lateral do Vasco. É que assim, cara, no meu entendimento, o jogador tem que entender o tamanho do clube que ele tá. O Vasco está na Série B, momentaneamente, está vivendo um momento terrível da sua história. Mas é o Vasco, né? Eu queria pegar no pé, porque quando for rodar os melhores momentos, a gente vai ver que o Zeca, cara, com 8 minutos de jogo, o Vasco tinha vencido a partida por 1-0 na ida. Então o empate classificava o Vasco. Aí com 8 minutos, o Zeca dá um carrinho pra lateral e comemora o carrinho. Pô, é Vasco, né, Zeca? É o Vasco, cara. Tudo bem que o momento é terrível, mas é o Vasco. Como, aliás, terrível foi o jogo de ontem. O Vasco empatou por 1-1 contra o Boa Vista e, de forma sofrida, se classificou na Copa do Brasil. Não, eu peguei o Zeca pra Cristo só pra dizer assim, olha o momento do Vasco, né, cara? Não, mas ainda assim é o Vasco. Você não pode comemorar um carrinho pra lateral que você tá empatando em 0-0 com o Boa Vista. Aos 8 minutos do primeiro tempo, não foi aos 46 do segundo. Eu acho que alguns detalhes, assim, né? Alguns detalhes, eles contam muito, um pouco né? precoce, vai. Um pouco precoce. Cara. A comemoração aí. Pô, o Boa Vista foi 10º colocado no Campeonato Carioca, sabe? Não tá enfrentando o Liverpool no Mundial de Clubes, né? Não tá enfrentando o Real Madrid no Mundial de Clubes. É óbvio que tem ironia, tem deboche, tem sarcasmo, mas tem sim um tom de realidade. Infelizmente é esse tamanho de Vasco que essa gestão tá querendo que o vascaíno
assuma, que o vascaíno se conforte, se conforme. Esse Vasco comemorando jogos ou carrinho contra o poderoso Boa Vista, esse Vasco comemorando o título de 5º colocado no poderosíssimo Campeonato Carioca, esse Vasco comemorando contratações, ou vascaíno comemorando contratações de jogadores que não cabiam, que não eram usados em outros times como super-heróis, fazendo de um profissional que vem fazendo um trabalho honesto, mandou alguns jogadores que para mim deviam ter ido embora, fez acordos, negócios, que é o Alexandre Pássaro, vem fazendo um trabalho até certinho dentro do que ele tem para trabalhar. Obviamente que com o Adriano Mendes nas finanças do Vasco, ele nunca vai ter um dinheiro para contratar jogador de peso, jogador de nome, jogador que represente o tamanho do Vasco da Gama. Então não adianta eu vir aqui sentar a lenha no Pássaro, ele está fazendo o que dá para ele fazer com o que dão para ele fazer. Quero a sua opinião, não esquece de curtir o vídeo, deixar o joinha. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.